Boa tarde, gente plena e analisada, como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live. Live essa, que é uma live preparatória para o início da mentoria Forjando Rainhas, que se inicia no dia 5 de agosto, ou seja, mês que vem. Para quem é essa mentoria? Mulheres de 18 a... Segue aí, tá? Qual que é o tema de hoje? Como essa mentoria, qual que é o tema? Como que a mentoria vai transformar a sua percepção, a sua visão a respeito dos seus filhos? Bom, então vamos começar? Primeira coisa, existem alguns conceitos, né? Vocês sabem, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica, trabalho com algumas técnicas, 3 especificamente, sistêmica, análise corporal e TRG. E dentro da sistêmica, nós temos uma máxima, né? Crianças não podem ter função. E quando nós falamos de relação pai e filho, mãe e filho, nós vamos fazer algumas divisões aqui, 3 divisões básicas. Porque o seu comportamento como mãe, ele vai se alterando conforme o seu filho também vai crescendo. Então, a gente divide em criança, adolescente e adulto, tá? E quando nós falamos em maternidade, não é incomum as mulheres experimentarem muito medo e muita culpa por não saberem ou não achar que não vão atingir o título de melhor mãe do mundo, né? Então tem sempre aquela dúvida, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô direcionando meu filho direito? Será que eu não tô exagerando? Será que eu deveria ser mais rígida? Se eu deveria soltar mais as rédeas? Né? Então às vezes você foi criado numa família mais rígida e quando você solta, você se sente culpada. Ou então quando você vê que você repete o padrão que a sua mãe fazia com você, gritando, batendo, desfazendo, né? Você se sente culpada. Então, eu já adianto para vocês já ouviram eu falar isso várias vezes. Quando nós falamos de maternidade, paternidade, nós somos usinas, fábricas de trauma. Então não adianta você querer ficar controlando certas coisas. Uma das coisas que você vai aprender dentro da mentoria é análise corporal, né? Os traços, aprender sobre os traços, não fazer análise. Você aprende a fazer uma análise rápida e básica, que é o suficiente para você interpretar as pessoas. Inclusive, quando o seu filho é criança, a primeira técnica que você vai usar, das que nós vamos aprender dentro da mentoria, é a análise corporal. A análise corporal a gente pode aplicar nas crianças a partir dos 7, 8 anos, tá? Claro que nós vamos, se você tem filho adulto, ou se você tem filho adolescente, você também vai aplicar. Mas você já vai olhando para o corpinho do teu filho e já vai entendendo como ele funciona. E trabalha na linha de funcionamento dele. Porque se você for uma mãe oral, o que é uma mãe oral? Uma mãe oral é uma mãe mais gordinha, uma mãe mais redondinha. Existem orais magras? Existem, mas geralmente elas são mais gordinhas. Tá? Mas é uma pessoa, você é uma mãe expansiva, falante, alegre, gosta de estar na muvuca. E não é incomum mães orais serem mães de filhos esquizoides. Esse filho esquizoide é o quê? Ele é uma criança que ele vai querer ficar bem mais na caverna, ou seja, é uma criança de menos interação. É uma criança de pouca interação. Então, às vezes, o seu modo de funcionamento, ele é totalmente diferente do teu filho e você quer que o seu filho seja mais expansivo, que ele converse mais, que ele interaja mais, que ele chegue numa festa, por exemplo, que ele não conhece todo mundo, que ele cumprimente todo mundo, que ele se conecte com todo mundo. E o que acontece? O seu filho não é oral e ele entra em sofrimento, tá? Então, das duas, uma. Ou essa criança ela começa a se sentir inadequada, ela começa a se sentir insuficiente para você, porque ela não consegue atingir o seu padrão ouro, vamos dizer assim. Minha mãe gosta de pessoas que são mais interativas, eu não sou interativa, eu não quero interagir. Se bem que o esquizoide ele é mais racional, mas quando é criança, isso pesa demais para a criança. Tem crianças que são mais manipuladoras, que são mais ligadas às trocas. Tem crianças que são mais seguras. O meu filho é oral masoca. Então, ele é extremamente, vamos dizer assim, tá sempre, ele busca segurança em tudo. A ponto, assim, a gente ir num casamento
e ele entrar no salão de festa e já falar, mãe, quem que teve a ideia de juntar flor artificial com vela? Eu falei, mas por que isso? Por que essa preocupação? Não, porque isso aqui pode pegar fogo a qualquer momento. Nós estamos falando de um menino aí de 10 anos, tá? Então, uma criança que tá sempre olhando em volta e vendo tudo que pode dar já de errado. Então, você já começa a olhar para o seu filho desde criança, já começa a fazer essas avaliações e já vai direcionando a sua comunicação de uma forma mais assertiva. Quando nós falamos de filhos adolescentes, outra coisa, filhos pequenos não têm função, então você não vai colocar expectativa sobre o seu filho de cuidar de alguém, de suprir uma necessidade tua, de tampar uma lacuna emocional tua, e geralmente nós fazemos isso com as crianças, tá? E fazemos muitas vezes de forma inconsciente, por quê? Porque foi assim que ensinaram pra gente, a gente não aprendeu de outra forma, continua só repetindo. E aí quando falamos de filhos adolescentes, aí nós já recebemos o primeiro baque, no sentido de entender que os nossos filhos não são nossos. Sexualidade entra ali na adolescência e os filhos que antes amavam a gente, queriam contar as histórias, queriam nossa atenção, aí de repente a mãe já vai ficando mais, né, acostumando com aquela questão de ter um filho, de ter uma criança ali. Quando você acostuma com a ideia de ter uma criança, de dar atenção, de perguntar e blá blá blá, adivinha? Essa criança simplesmente entra na adolescência e aí ela não quer mais saber de você. Então é aquela criança que agora o adolescente ele não quer mais que você beije ele na frente de todo mundo, né? Tem alguns adolescentes que experimentam vergonha dos pais, por quê? Porque entra a racionalidade, a crítica entra na vida da pessoa, e um dos objetivos da adolescência e da entrada da sexualidade na adolescência é afastar o seu filho de você. Então o seu filho começa a entender que você mente, que você engana, que você não cumpre as coisas que você promete, que você não sabe de tudo, que o Google sabe muito mais do que você. Entendeu? Então ele começa a ficar mais crítico e começa a fazer mais perguntas. E às vezes ele não tem abertura para fazer perguntas para você. E por ele não poder fazer essas perguntas porque você perde a estribeira com ele, porque você acha que ele tá se desacatando, o que acontece? Ele começa a se afastar de você. E aí os traços já nem é mais a questão dos traços que vai trazer essa criança, esse adolescente para você. Aí entra na convivência mesmo. Entra nos seus buracos emocionais curados. De você olhar para o seu filho adolescente e lembrar de quem era você quando era adolescente. E aí, esse adolescente cresce e aí entra na vida adulta. E aqui é o ponto mais nevrálgico da maternidade. A gente vive hoje uma epidemia de adolescentes. O que são adolescentes? Pessoas com 25, 28, 32, 45, 48 anos, 50, que se comportam como adolescentes, mas têm idade de adulto. Então, nesse momento, você como pai, você como mãe, às vezes você já tá com 60 e cacetada, 70 e cacetada, você já não tem o mesmo vigor e você vai ter que aturar, você vai aturando a presença do seu filho na tua casa. Isso é errado. E muitas vezes é conveniente, por quê? Porque às vezes o filho ele já começou a trabalhar, ele tem um certo rendimento, às vezes ele é uma companhia, você como mulher já se separou do seu marido, ou alguma outra coisa, ou você tem uma doença, e aí começa a ficar conveniente a presença daquele filho ali na tua casa. Só que o que você não sabe é que aquele filho ali na tua casa, ele faz parte de um problema sistêmico teu, ele faz parte de uma dependência emocional, um jogo de dependência emocional teu, que atrasa a tua vida, que vamos imaginar que se você ficou viúva ou que você se divorciou do pai desse menino, ou de seja lá algum marido que você teve na tua vida, e esse filho agora ele fica em casa cuidando de você. Você poderia estar vivendo melhor, você poderia estar transando melhor, ou seja, ter uma vida sexual ativa, porque a sexualidade está intimamente ligada com o ânimo de vida e com prosperidade, com dinheiro. Você poderia estar melhorando a tua saúde, porque se você não precisa desse filho ali com você, da presença dele, para ele cuidar de você e tudo mais, a tua saúde deslancha. Então, às vezes, você não entende por que agora tô falando com pessoas, mulheres muito mais velhas, você não entende o porquê que a tua vida... a sua cabeça é boa, mas às vezes o teu corpo não é bom. O teu corpo está sempre adoecendo. Ele adoece por quê? Dependência emocional desse filho adulto. Então você ferra a tua saúde, a tua vida, a tua felicidade, as tuas relações
e ferra a vida desse filho também. Porque agora, de uma forma inconsciente, ele não tem autorização para viver a vida dele, ele não tem autorização para seguir a vida dele. E se ele segue a vida dele, geralmente é muito comum terem mães que são aquela mãe, a mãe chata, aquela vulgo sogra bruxa. Por quê? Nenhuma mulher é suficiente para esse filho. Ou nenhum homem é suficiente para essa filha. Por quê? Porque essa filha ou esse filho faz parte de uma dependência emocional tua. Dentro do processo, dentro da mentoria, você vai aprender como que essas dependências emocionais, elas são formadas, e como que você detecta, como que você lida, como que você se livra, e como que você finalmente vai pra vida. Então, às vezes, você tá aí, é uma mulher de 45, 48 anos, teve filho cedo, e o seu filho é adulto já dentro da tua casa. Ele é um problema dentro da tua casa. E você, pode ser o contrário também, né? Pode ser aquele filho que você deu tudo, que você não colocou limite, que você, na tentativa de acertar, você errou demais com ele, e agora ele tá ali como como um mecanismo de vingança. Eu vou ficar aqui pra você ver como é bom você ferrar a vida de uma criança. Isso tudo, inconscientemente. Você até quer que ele vá pra vida, que ele suma, que pra você viver, pra você poder fazer as suas coisas, e ele não vai. Por quê? Faz parte também de uma dependência emocional tua, e também faz parte de uma dependência emocional dele, que inclusive foi você que instalou nela, ou nele, né, filho ou filha. Então, dentro da mentoria, você aprende todas essas dinâmicas, todos esses, como detectar, como enxergar, como se livrar desses emaranhamentos sistêmicos, dessas dependências, desses buracos e tudo mais, tá? Bom, amanhã o nosso tema é o como que a mentoria Forjando Rainhas, ela vai mudar a sua perspectiva a respeito da igreja, da espiritualidade e de Deus, tá bom? A live de hoje é essa. Envia para uma mãe que você conhece, que ou ela está sempre se sentindo cansada, ou ela está sempre se sentindo culpada, ou que ela tem um marmanjão barbado dentro de casa, ou enfim. Mãe, manda essa live para ela, convida ela para a mentoria. Vem você também, se você se identificou, que nós faremos um movimento muito legal, muito bonito mesmo, tá? Espero vocês na live de amanhã. Vamos falar sobre Deus, espiritualidade, igreja e como que essa mentoria vai mudar a sua perspectiva a respeito de todos esses assuntos. Um beijo, tchau!